Amados, estejam de pé. Obrigado, pastor Rogério. Nós vamos receber o pastor Giovanni Neves Leandro da Cruz, presidente da nossa CEDIF, que muito bombosamente, atenciosamente tem atendido o nosso convite, não só vindo, mas trazendo sua digníssima esposa e os seus dois vice-presidentes, no caso, primeiro e terceiro vice-presidentes da CEDIF. Pastor Giovanni, que também pastoreia a Assembleia de Deus em Luisiânia, próximo da cidade, ali próximo a Brasília, estado de Goiás. E é com muita honra que nós o recebemos e fechando aqui o nosso ciclo de estudos dessa primeira EBO, primeira Escola Bíblica de Obreiros. Ele tem toda a liberdade para nos trazer a palavra e um dia um pouquinho atípico, um pouco de chuva, muita chuva, frio. Nosso horário de almoço hoje a gente vai esticar um pouquinho mais. Às 14 horas estaremos retornando aqui, enquanto o pessoal prepara o ambiente para a instalação da nossa Assembleia Geral Ordinária, tendo a primeira plenária. Pastor Giovanni, você está em casa, o pouco vai ser. Meus irmãos, em cumprimentá-los com a paz do Senhor, digo da minha alegria desses dias aqui tão ricos, onde Deus nos tem ministrado, que o nosso Deus, o bondoso Deus, continue abençoando a nossa querida Confradac. E com mais uma vez, desculpe até sendo redundante, dizer ao meu amigo, pastor Carlos Alberto, do quanto nós estamos maravilhados com a forma como o senhor administra, pastoreia, e a todos os companheiros também à mesa e outros mais de comissões, pastores aqui reunidos convencionais. Eu tenho no meu coração alguns textos para lhes participar, também será nossa contribuição. Eu quero começar justamente lendo com vocês no livro também dos Atos. E desta vez será o registro de Atos capítulo 17. Atos 17. Se eu posso ler, digam amém. Amém. Do versículo 1 ao 3 está assim na tradução que tem: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Amém? Sente-se, por favor. A contribuição que quero fazer com vocês por aplicação, reflexão, então, dentro da temática. Nós estamos com um tema geral, esse que está falado esses dias todos, o ministro e a dinâmica da igreja no século 21. Já nos foi dito aqui anteriormente por ministrantes estes fantásticos homens de Deus, puxando a etimologia da palavra para entendermos o que é dinâmica. Já foi dito para nós, inclusive com muita propriedade,
a respeito da palavra ela aplicada ao nosso tempo, envolvendo o movimento, envolvendo inclusive a força. E eu peguei uma linha de pensamento e, curiosamente, porque o Espírito de Deus trabalhou muito em nossos corações, eu percebo que não foi só, então, no meu, na forma de me levar a esses textos, a esses versículos que quero compartilhar, mas Deus usou, né, o pastor Luiz Gonzaga com muitas citações de referências, e o pastor Zacarias ainda me disse: pastor Giovanni, são referências que eu tinha colocado no meu esboço. Aí depois a gente vê o pastor Wilmar ministrar também desse mesmo espírito, nessa mesma linha, nessa vertente. E agora estou eu aqui para repetir com vocês, então, de repente, esses mesmos textos, né? Interessante que, como a Bíblia é tão rica e tem tanto que poderíamos nela nos debruçar, mergulhar e aprofundar, curiosamente eu também fiquei com os mesmos textos dos senhores. Então vamos ver o que Deus tem para falar conosco. E eu peguei para pensarmos na dinâmica envolvendo uma preocupação que nós, os deste momento, vivendo esta geração, não podemos descuidar do ensino para a próxima geração, do ensino para as próximas gerações. Então é claro que trabalhando com vocês os 4 pontos que são esses que estão para vocês no material, mas também sendo fiel ao tema que está proposto sobre unidade, eu quero levá-los, depois eu volto com vocês em Atos 17, mas eu quero levá-los à referência que eu disse que já lemos aqui em outro momento, quando Paulo escreve a carta à igreja da cidade de Filipos. Então fica aos Filipenses. Se você puder encontrar também, fique à vontade. Eu quero só, dessa vez, me deter a frases que estão, inclusive, como sendo eu muito escriturístico, nos versos do capítulo 2, porque a temática de subtema é dinâmica da unidade do corpo de Cristo. Unidade. Então, para eu começar dentro da ideia da unidade, depois eu vou falar sobre o ensino para as próximas gerações. No capítulo 2 de Paulo escrevendo aos Filipenses, que é uma das epístolas que é chamada Epístolas da sua prisão, ele está nos dizendo algo que no versículo 2, é o imperativo da nossa unidade. Repita comigo: imperativo da nossa unidade. Eu vi que o pastor Gonzaga faz muito isso, não é porque é espiritual, né, pastor? É porque é didático, né? Não é porque é espiritual, porque é didático, irmãos. Você memoriza quando você repete, tá? Você memoriza. Então, na ideia da unidade, lendo no versículo 2, ele vai dizer: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo. Que começa a dizer para nós, como igreja, o que Deus realmente tem para nós no modelo de unidade, sentir o mesmo. Aí vai dizer: tendo o mesmo amor, sentindo o mesmo, tendo o mesmo amor. Isso aqui está dentro de um contexto de unidade. O mesmo ânimo, e aparece como se fosse um tanto quanto redundante, mas sentindo a mesma coisa. Esse modelo de unidade é o que nós vamos viver na igreja, porque se nós percebermos quando ele vai desenvolvendo o pensamento, ele vai mostrar para nós um grande inimigo da unidade.
está no verso 3. Olha o inimigo aqui, a unidade. Nada façais por contenda ou por vanglória. Não é isso que está aí? Como inimigo de unidade. Fazer as coisas por contenda ou vanglória, por partidarismo, mas por humildade. E aqui está uma virtude da unidade. Essa virtude que é a humildade. Está no verso 3 que eu estou lendo. E aí vai dizer para nós das características da humildade. Uma característica: que cada um considere os outros superiores a si mesmo. É aqui, versículo 3. E vai dizer então, da forma que a gente está lendo e percebendo, que existe um interesse em quem está querendo viver a unidade. Um interesse está acima da minha vontade. Está dizendo que eu tenho que preferir, a forma de preferência, na forma que está o versículo 3, entendendo de considerar os outros superior. Aqui eu fecho a leitura. Eu queria lembrá-los que não tem nada mais lindo na forma de viver cristão do que você ter aprendido isso de uma forma que você possa viver isso e a sua vida, isso vivendo, seja uma inspiração para outras pessoas. Por isso que, olhando para a Assembleia de Deus, eu coloquei para vocês que ela é, na forma de pensar, a dinâmica, ela é esse movimento pentecostal. Mas uma das marcas da igreja sempre foi isso, né? A ideia da vida simples. A ideia da vida simples. Vida simples como uma vida não corrida, não agitada, mas realmente pensando na nossa vida como sendo para louvor ao nosso Deus. Onde é que eu quero chegar então na correlação de dois textos tão distintos, tão diferentes na forma de pensar o livro dos Atos que li e este? É justamente na forma como eu quero caminhar com vocês o pensamento de ensino, ensinar as próximas gerações. Agora, para falar sobre ensinar as próximas gerações, por isso que eu disse que os textos que nós estamos lendo são os textos que vocês já leram antes, e o pastor Luiz nos levou a essa referência. Abra, por favor, em Marcos capítulo 3, nós já lemos, e vai mais uma vez, cada um de nós, ao ler, perceber quanto rico é isso. Olha, quando a igreja se reúne, como estamos reunidos na forma de ensino, nós temos que extrair, essas verdades que são eternas. E há uma verdade aqui que ela está para mim como que salta os olhos, está gritante. Olha como está essa informação do capítulo 3, justamente na forma como já nos foi lido sobre a eleição dos 12. Ela começa em registro no verso 13, o 14 e o 15. O ponto que eu coloquei inicial seria ensinando as próximas gerações. Mas parece-me que, se alguém ler rapidamente, fala assim: está estranho, ele falou sobre ensinar, e todos os pontos que estão aqui, todos os quadros são de aprender. Mas eu fiz propositalmente para chamar a sua atenção, porque muitos querem ensinar. Nesses dias, muitos já querem levantar dizendo que tem algo para ensinar. Mas, queridos, sinceramente, há uma máxima que diz que se você não senta para ouvir,
não se levante para ensinar. Há muitos que querem ensinar, e eu já ouvi muitos ensinos de pessoas que achavam que tinha alguma coisa para apresentar como sendo uma revelação, algo profundo. Mas querido, você só tem algo para ensinar como profundo depois que você mostra com quem você realmente aprendeu, com quem você está aprendendo. E nessa hora é que eu volto com vocês no verso que é o 13, 14 e 15, para dizer que Jesus mostrou esse modelo de aprender com Ele. Aprender com Ele. Trouxe esses seus discípulos, na condição agora de separados apóstolos, quando fala que os nomeou para estar com Ele, para aprender com Ele. Irmãos, esse aprender aqui é tão profundo, porque há coisas que você fala assim, eu sei, você só descobre que não sabe na hora que alguém fala assim, faz eu ver. Tem uma expressão que ela aparece para nós em algumas traduções, é claro, sempre há diferença em relação à forma como buscam os originais para trazer ao nosso português, mas há uma expressão justamente porque Pedro esteve diante de duas fogueiras, uma fogueira foi a fogueira que ele deve lembrar certamente como uma fogueira da traição, e depois aquela outra fogueira que é a vontade do Senhor pedir dele a confissão de amor. É claro que tem um nível de amor que Deus está cobrando dele, que é um nível de amor que ele fala, Senhor, tu sabe que eu não alcanço esse nível tão alto, eu não alcanço esse nível aí. O Senhor fala assim, você ágape comigo, ele fala assim, Senhor, filéu, serve. Aí o Senhor fala, não, para pastorear tem que ser ágape comigo, amor acima da compreensão, acima do que poderia um homem aceitar como sendo possível. Então aquela segunda fogueira, é impressionante como eles dizem que chegando lá já tinha fogo aceso. Jesus teria colocado para eles ali já a refeição preparada para aqueles que passaram a noite toda sem apanhar nada. Impressiona eles chegarem a ter pão e peixe, mas eles mostram que impressiona ter fogo, porque irmãos, ter fogo para nós hoje é algo tão comum. Ter fogo, você tem fogão que é elétrico, você tem isqueiro, você tem o fósforo, que é a ideia da pólvora do século XIX, mas como como está ter fogo naquele momento? Aí tem uma citação da primeira fogueira, que ele foi se aquentar, porque a noite era muito fria, aquela noite em que o Senhor Jesus foi preso, e foi a noite que ele negou a Cristo. Ele disse que ele chegando ali para se aquentar, havia um lugar aonde eles tinham feito fogo, olha só, fazer fogo. A tradução fala assim, fizeram brasas, outros colocam assim, fizeram no braseiro. Mas você consegue imaginar a ideia de que para fazer fogo tem que ter uma técnica, tem que saber fazer fogo. Então aquela expressão de saber fazer fogo, fazer braseiro, fazer brasa, está colocado no nível de pessoas que sabem fazer. Então uma outra expressão também, ela aparece para nós em Romanos, que é claro que é na ideia da citação de um grande Deus, e vai falar dos seus grandes propósitos, e vai falar do grande Deus como sendo um oleiro e que tem poder sobre a massa. Vai falar de uma forma de que para fazer o vaso tem que saber fazer, tem que saber. E compara o oleiro com alguém que sabe. Se colocar você diante de uma roda e colocar a massa na sua mão, você vê que você não sabe fazer mesmo, a não ser que você fala, não, eu sei porque eu aprendi. Meus irmãos, o nível de quem ensina passa por quem aprende, e por quem aprende bem para fazer direito. Tem muita gente que só mostra que não sabe quando ele é colocado para fazer. Ele fala assim, não, isso eu nunca fiz, eu não sei fazer. E de novo, dizendo a respeito de você estar com quem você aprende, você vai passar
a refletir aquilo que você acredita e como você foi ensinado. Eu servi, não quero dizer isso a promover a pessoa, quero promover isso para a glória de Deus, uma atitude de homem de Deus que nos inspira. Eu servi da minha vida ministerial, eu comecei a pastorear com 20 anos de idade, aceitei a fé com 18 anos, e pastorei com 20 anos. Eu estou hoje com 44 anos e servi nesses tempos de pastorado 20 anos a um pastor por nome de Sóstenes Apolo da Silva. Me impressionava nele muitas coisas. Dentre as coisas que me impressionavam nele, é claro, sempre admirei pregando, sempre admirei ensinando, sempre admirei aconselhando, sempre admirei o quanto ele era decente, justo, nobre, honesto. Mas escute, para ele ser, porque eu não quis ter o que ele tinha, eu não estou presidente porque ele era presidente, porque eu queria ter a presidência, mas eu tinha o desejo de eu ser como ele, E uma das coisas que me inspira em falar dele é que nós viajávamos juntos, às vezes eu dirigindo, às vezes minha viagem de avião. Nós podíamos chegar de uma viagem em qualquer lugar, ou dirigindo de avião, 1h, 1h30 no hotel, ou onde estivéssemos hospedados. Quando era 5 da manhã, chegando 1h30, 5 da manhã, ele já estava de joelhos. 5 da manhã estava de joelhos. Ele ficava 1 hora até às 6 da manhã orando. E 6 horas ele abria a Bíblia e ficava de 6 às 7 lendo. 2 horas todo dia de devocional, e isso podia ser de segunda a domingo. Era uma rotina, era um hábito que ele estabeleceu para ele, para ser quem ele era. Isso me inspirou. Eu vou dizer a vocês de coisas que muitas vezes falam assim: eu não sei que diferença isso faz, orar desse jeito. Eu me recordo de ter ouvido de um pastor, isso numa cidade de Minas Gerais, um pastor desses mais antigos, que a gente chama de pioneiro, veterano, ele já com quase 80 anos, e ele contando que 2 mulheres estavam sentadas numa época em que se não era tão fácil adquirir, comprar, roupa. Então a roupa que se tinha, rasgada depois que foi no trabalho de roça, sentava as mulheres para cirzir. Eu não sei se essa palavra para vocês é comum na forma de pensar, é pegar aquilo que foi rasgado e fazer o remendar. E as 2 mulheres eram esposas de obreiros, muito amigas, e enquanto elas estavam cirzindo as calças, uma dizia para a outra assim: o meu esposo tem falado que vai desistir do pastorado. Ele está sentindo que enquanto ele está exercendo o pastorado, nós estamos diminuindo em renda. Ele, enquanto dedica na igreja, a nossa família fica menos assistida. A respeito de igreja também, não está havendo o resultado que por ele é tão esperado. Ele prepara para fazer uma boa pregação e os crentes não vêm para o culto, estão ausentes da igreja. Isso está desmotivando, está deixando ele entristecido, e ele pensa em parar. Aí a outra mulher disse assim: olha, meu esposo fez uma análise também comigo, e quanto mais ele se dedica, na obra, mas nós temos prosperado. Já há uma diferença muito grande, porque o outro dizia que dedicando era menor avanço de prosperidade. Aí ela disse: e meu esposo, quanto mais ele tem dedicado à igreja e a Deus, melhor marido ele tem sido, melhor esposo, melhor pai ele tem sido. E a igreja cada dia está crescendo. O povo está vindo com desejo de ouvir a Deus na vida dele.
Aí de repente uma olhou para a outra e foram ver aonde estavam cirzindo as calças. Uma cirzia na região onde tinha o formato do joelho, e a outra cirzia onde tinha o formato das nádegas. Então, irmão, faz toda a diferença. Andar de joelhos faz toda a diferença. Estar mais de joelho que em pé faz toda a diferença. Para ser um líder que você é, certamente você tem que avaliar quanto tempo você está tendo com aquele que te chamou, quanto tempo você está tendo com aquele que te vocacionou, que te inspirou. E você que está com ele vai falar, vai reproduzir o que vai ouvir dele. É isso que está aqui nessa forma de pensar. Esses homens com Jesus, eles vão estar com ele para ouvir dele, para reproduzir o que ele está dizendo. É isso que tem que ser palavra na sua boca. Moisés chegou a dizer assim na inspiração: goteja a minha palavra como doutrina. É gostoso olhar para uma igreja e saber que ela está sabendo que não está ouvindo a voz do seu pastor na forma de que sejam seus conceitos, mas que está ouvindo Deus no seu pastor que brada, que diz para prosperar, para prosseguir, para avançar. Está aqui no verso de número 14, que eles estando com Jesus, o Senhor os mandou pregar. E aqui não é pregar o que eu quero pregar, é o que o Senhor mandou pregar. Estar com ele é saber o que ele realmente diz. Esta é a mensagem. A mensagem é de arrependimento. Quantos de nós estamos hoje pregando mensagem de que você pode melhorar sendo crente, mas não tem como melhorar sem arrependimento. Não tem como a sua vida não sofrer o impacto da palavra que vai dizer para você: este é o caminho para andar por ele e viver. Mas você vai ouvir que a sua vida vivendo a conversão genuína, você tem então uma oportunidade de que as pessoas reconheçam e digam: você esteve com ele, você esteve com ele, você andou com ele, porque a sua mensagem é a mensagem que ele tem, a mensagem de vida, de paz. Aqui também está na forma de olhar que andar com ele coloca cada um a ter poder, e o poder que está aqui é o poder compartilhado, a autoridade compartilhada, o poder que emana dele compartilhado. Então, estar com Jesus fazer você ter vida poderosa em Deus. A mensagem tem poder depois de ter realmente ouvido, estado com ele. Por isso que está aqui, eu coloquei que é aprendendo enquanto fazemos, que é aprendendo enquanto experimentamos. E aqui, queridos, tem algo interessante, porque quando você está com ele, você passa a entender um bendito pertencimento. Você sabe quem você é na forma de estar em Cristo. Eu me recordo agora de uma passagem que na Bíblia ela é terribilíssima. É Paulo indo à Itália no navio. Eles param naquele lugar que é chamado ali de Bons Portos. Paulo chega quase como se fosse um atrevimento a dizer ali que já tinha por revelação que a viagem seria muito difícil se eles prosseguissem, se eles insistissem em navegar. Mas ele fala e não foi ouvido. É claro que como é que vai ouvir um homem que está na condição de prisioneiro, mas depois ele fala e todos o ouviram. Foram dias que eles não viram nem a luz do dia e nem a iluminação de estrelas à noite. Muitos dias, ele fala que foram muitos dias
só com perdas, jogando tudo que tinha ao mar, para que tentasse salvar então a embarcação na forma de suportar aquela grande tempestade, até que há uma conclusão de todos, e o texto fala, e passou em cada uma convicção, perdemos toda a esperança de nos salvar. Olha só, olha que ambiente, todos sem se alimentar, se agarrando a alguma coisa para não cair, digamos, pela agitação do navio às águas, o navio sendo como que arrebentado, então, arremessado por ondas, arrebentado pela força das ondas, e de repente Paulo levanta a voz e fala assim: o Deus que eu sirvo, o Deus de quem eu sou, enviou o anjo para falar comigo. Olha que bendito pertencimento. O Deus de quem eu sou, o Deus a quem eu sirvo. Eu comecei a pastorear, como eu disse a vocês, com 20 anos, eu deixei o emprego de farmácia. Eu gerenciava uma farmácia e naquela ocasião, quando transformou-se para o URV, eu cheguei a ganhar na época 2.000 URV, depois virou real. Gerente de farmácia da dragaria Santa Marta, que é uma rede em Brasília, que tem sua matriz em Goiânia. Naquela ocasião, Deus usou de falar comigo através de uma profeta, a quem realmente Deus sabia que eu ouviria a sua voz. Não que eu sou cético, mas aquela pessoa tinha comigo certa credibilidade, porque junto à voz profética eu olho o testemunho de vida. E aquela irmã me disse que Deus estava me tirando daquela farmácia e que eu não reclamasse com Deus, porque estava colocando na minha mão um cajado para eu pastorear, e que eu não reclamasse. E logo que eu fui demitido, eu com 20 anos então, me casei e assumi a primeira igreja com 20 anos, e a minha primeira apóstola foi R$200. Aí era o dízimo do que eu dava. É como se Deus fazia assim: se você não tivesse dado nada, não ia ganhar nada, né? Mas eu estava dando desfiel, então Deus me garantiu com esses R$200. E eu pastoreei os meus primeiros 2 anos com R$200, para depois ir para R$360. E eu lembro de alguns momentos em que a minha esposa, sentada comigo, chegou a dizer: foi Deus realmente que falou com você que nós íamos ter que pastorear? Porque ela sabia como é que era o meu nível de ganho para o que eu estava agora vivendo. E eu cheguei, por exemplo, numa casa que fui morar, num lugar chamado Colinas, que a casa era de adobe, não para o reclamador da casa em si, mas para mostrar assim, que quando eu cheguei lá, eu já tinha uma casa que eu tinha comprado com 4 quartos, e era uma casa até confortável. Quando eu cheguei lá, essa casa de adobe, o mato estava numa altura acima da janela. A casa, muito simples mesmo, e o banheiro não tinha piso, era só uma tábua para tomar banho, com um cano que caía a água sobre você. A minha esposa olhou aquilo, uma cidade muito longe, só da cidade que eu morava para lá foram 7 horas de viagem levando a mudança. O pastor tinha falado para mim se eu queria ser pastor num lugar para enterrar o meu ministério, e eu falei que aceitava o desafio. Quando lá cheguei, ela falou assim: amor, foi Deus mesmo que mandou nós para cá. Eu vou dizer a vocês, irmãos, foi a igreja que promoveu aos olhos do pastor Sóstenes e me trouxe para mais perto dele. Curiosamente, eu nunca tive crise comigo nisso, porque servindo a Deus, eu sei de quem eu sou, eu sei a quem eu sirvo, eu sei de quem eu sou, eu sei a quem eu sirvo. Porque quando o salmista fala: o Senhor é o meu pastor, bendito pertencimento, o Senhor é meu pastor, é meu, e eu sou dele. Ele é meu e eu sou dele. Então, diante de uma oportunidade
de trabalho, esta que estou falando, que foi o meu pastorado, as experiências que eu tive, eu posso dizer a vocês, amigos, queridos irmãos, esse nosso Deus não nos fica devendo, Ele não fica devendo a ninguém. Ele é um Deus que tem compensação para todos os que estão envolvidos no trabalho. Por isso que quando você está servindo, você está aprendendo. Você está aprendendo a fazer. Está aprendendo a quem você pertence. Eu coloquei aprendendo enquanto você experimenta. Irmãos, o nosso Deus não falha. Você experimenta seu cuidado, seu amor, você experimenta falar e Deus honrar a palavra que você lançou pregando, ministrando, e você vai ver que Deus usou a sua boca para curar, para enquanto você pregar, pessoas serem libertas, alcançadas. Falando dessa questão de valores e de recursos, um dia um tio me procurou, ele achava que eu estava me fazendo bem, e chegou a me dizer: ô Giovanni, você tão jovem, está desperdiçando a sua melhor idade sendo pastor e ganhando pouco. Você já foi na família, o sobrinho, assim, no caso dele, né, assim, do seu avô, o neto, que todos apostávamos que seria a pessoa assim mais bem sucedida. Aí eu acho que ele quis, para de certa forma ter mais força de argumento, de me convencer a parar. Ele falou assim: quanto você ganha como pastor? Me conta quanto você ganha. Aí eu percebi, se eu falar quanto eu ganho, ele vai dizer, né, eu tenho razão, você tem que parar, ouça o mais velho, ouça o que é experiente. Aí eu falei: tio, quando uma pessoa, vamos falar aqui de profissões, né? Como um advogado livra alguém de uma sentença, de uma cadeia, né, conseguir provar a sua inocência, ele não deve ficar com ele realizado e dizer assim: eu provei que ele é inocente, eu tirei da cadeia. Certamente não vai se sentir realizado no que fez. Quando um médico salva uma pessoa que estava na mão dele, como que diante de um quadro de morte, e ele salva uma pessoa, o que você sente? Imagina que ele vai sentir quando ele vai poder depois olhar para o rosto da pessoa e falar assim, né? Deus me usou, eu tive a capacidade de salvar a sua vida. E quando vai ficar grato a pessoa que foi salvo também na mão do médico numa cirurgia complicadíssima. Eu falei: tio, o meu salário é o sorriso de pessoas, é o abraço de um pai que diz: você tirou meu filho das drogas, você tirou minha filha de uma vida errada, você colocou meu filho, minha família debaixo de uma bênção muito grande de Deus. Meu salário, tio, não é o dinheiro, é a realização e saber que eu estou fazendo algo que me dá contentamento, que faz a pessoa agradecer e faz o meu Deus dizer: é para isso que eu te chamei. A glória de Deus. Na minha família, eu fui o primeiro então a ter um encontro com Jesus. A minha tia, o nome de Helena, foi a primeira que Deus alcançou. Depois Deus salvou o meu irmão, o nome de Reinaldo. Depois Deus salvou, né, outros tios, e foi salvando muitos na família, pelo testemunho de perseverança e pelo que Deus tem colocado em minha boca para ministrar como revelação para cada um deles, que faz alcançar bens superiores, bens maiores, coisas muito especiais. Esse meu tio mesmo já me procurou um dia, agora há tempos passados, para dizer: Giovanni, eu estava pensando, nenhum de nós na família já foi fora do Brasil, só você. Nenhum de nós na família, e olha que minha família, ela tem um certo recurso, são uma família de mineiros assim, né, que mexeram com fazenda. Na região de Minas saiu com o pouco que tinha, foram para Goiás, lá a terra era muito barata, comprou muita terra, dividiu os filhos em cada um com a sua terra para trabalhar, então se tornaram fazendeiros. A minha mãe foi deserdada, na realidade, porque ela casou a contragosto do meu avô,
Medeiros Temático, falou assim: você não vai receber nada, porque casou em desobediência. E a gente lamenta o fato de realmente ter sido um casamento que trouxe tantas frustrações à minha mãe e a nós como filhos, mas ela celebra desse casamento os filhos que teve. Certo é que ele me contando, o tio falou assim: Giovanni, nenhum da nossa família viajou o Brasil como você viaja. Eu acompanho, quando eu olho para sua mãe, ela fala: Giovanni está em tal lugar, Giovanni está em tal lugar, né? Aí ele falou assim: olha, eu quero te pedir desculpa, pedir perdão, porque parece que Deus fez com você foi algo tão alto que naquela época eu não conseguia imaginar e alcançar. E certamente ele está sabendo hoje que eu estou no Acre, em Cruzeiro do Sul, servindo ao meu Deus, abraçando vocês e dizendo assim: olha, vale a pena ser crente, vale a pena ser obreiro, para experimentar de Deus o seu favor e ver que Deus faz coisas para nós que as pessoas não vão falar assim: só Deus faz isso, só Deus. Pensando aqui a respeito de um ponto que ainda está para nós aprendemos também enquanto nos tornamos. Essa passagem bíblica, na aplicação que faço, não é interpretação minha. Eu estava numa escola bíblica, o pastor Rui Mar me acompanhava naquela manhã do dia, e foi muito rico ouvir isso que eu vou dizer a vocês, que está em Lucas. Por favor, abra por favor Lucas, no capítulo de número 9. Lucas 9. Versículo 54. Aqui eu pego a frase que eu disse, então o ponto nessa dinâmica, né, de reflexão sobre aprendendo enquanto nos tornamos. Está assim na tradução que tem. E os discípulos Tiago e João, vendo isso é a forma como aqueles samaritanos não quiseram receber Jesus. Disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, isso é Jesus, como se fosse olhando nos olhos, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Meus irmãos, eu acho que a gente aprende que, estando com Jesus, aprendendo na sua palavra, nós temos que pensar assim: que espírito está em mim? Que espírito que me usa? De que espírito sois? Porque aqui eles estão justamente usando um acontecimento bíblico, um fato. Elias fez isso em um momento em que ele falou assim: desça fogo do céu. O senhor quer que a gente faça o mesmo, né? Esse samaritano, primeiro já tem aquela questão cultural, porque já tem um grande problema com os samaritanos, questão cultural, racial, histórica. Mas aqui eles estão querendo falar: Jesus, é só o senhor falar que quer que a gente faz isso. Jesus disse: irmãos, de novo, é o Tiago e o João, aqueles mais íntimos de Jesus, os mais íntimos. Faltou aqui só o Pedro, né? E se fosse o Pedro que dissesse isso, assim, isso é coisa do Pedro mesmo, né? Mas não, aqui está o Tiago e o João, que parece que são pessoas assim, muito mais, parecem mais equilibradas, né? Mas agora estão dizendo: a gente está prontinho para poder fazer essa oração e falar com Deus, falar assim: Deus, desça esse fogo do céu, mata esse samaritano aqui, é tudo. Aí o Senhor fala: e de que espírito sois? Então a gente aprende, irmão, enquanto nos tornamos. Não podemos nos tornar essa pessoa com um sentimento de vingança, de pessoas que, porque de repente nos tratou diferente, ou de repente nos disse um não, porque de repente nos aborrece, nos frustra, você fala: eu tenho um Deus que se vinga, um Deus vingativo, né? E de que espírito sois? Olha aqui, nós aprendemos enquanto nos tornamos pessoas com um sentimento que tem que ser o sentimento do Espírito. Aí pega os frutos do Espírito, o fruto do Espírito.
E você sabe que aqui eu coloquei também uma ideia de que eu ia tentar falar com o tempo que coubesse, né, sobre a diversidade dos dons, porque não há nada mais em dinâmica que mostra a dinâmica da força de poder e movimento do que é Deus fazer no meio da igreja a manifestação dos seus dons. Isso é a própria dinâmica de Deus mesmo. Mas aqui eu estou falando sobre ser, sobre caráter, sobre a pessoa entender o que o Senhor trabalha em nós, dentro de nós, não é só por fora, mas dentro de nós, para nós podermos pensar diferente, sentir diferente, agir diferente, porque somos diferentes e quem nos faz diferente é a palavra e o Espírito que está em nós. Deixa eu dizer a vocês, porque ainda aqui com redundância, eu gosto muito de ler biografias. E recentemente eu li uma biografia de um pastor com o nome de João Jonas. Ele foi como que um apóstolo, pioneiro mesmo, lá na região do Maranhão. E nas mãos dele nasceram muitos grandes pastores, nasceram na mão dele. Ele fazia o que os pastores não faziam. Ele pega um novo convertido e amarra aqui, ó, no cinto, né? Para andar com ele. E o João Jonas, por exemplo, foi pai na fé do pastor Alcebiades Vasconcelos. Está na biografia. Foi o pai na fé, por exemplo, do pastor Otoniel de Alencar, né? Que até acho que foi pastor, inclusive, aqui no Acre, né? Aqui, inclusive. Então, o pastor Otoniel, quando adolescentezinho de 12 para 14 anos, porque ele já pegava antes para pregar e ser pastor, assim, em várias vilas, né? Mas uma viagem que ele fez, diz que ele tinha uma mula, né? João Jonas, e fez uma viagem e nesse dia levou com ele o Otoniel, 12 para 14 anos, chegou nos pais de Otoniel, pediu permissão para levar ele com ele numa missão, e era uma missão saindo do Maranhão e indo ao Piauí, de mula, né? Para ir e depois voltar, passando de cidade em cidade, cidades pequenas, né? Vilas, e pregar o Evangelho. E nessa história de ser, né? Diz que João Jonas era uma pessoa que as pessoas admiravam muito o seu testemunho, um homem sem qualquer escândalo na vida, assim, na forma de conduta, hoje a palavra seria ilibada, né? E decente, diz que nunca casou, né? Era um senhor de certa altura, que disse que era tão alto que não cabia nas camas da época, tão grande que ele era. Diz que ele, nessa viagem, o Otoniel começou, naquela fase que ele está caminhando na frente da mula, começou a pensar assim: o que eu estou fazendo aqui? Eu podia estar em casa. Se eu estivesse agora em casa, era de manhã, eu estaria sentado numa mesa, em casa. A mesa com pão, com mandioca, pensando o que podia ter, né? Acho que nem sei se era como, mas tinha mandioca, farinha, as coisas que se comem naquela época. Ele fazendo planos de que, seria tão bom se eu estivesse em casa, e disse que Deus, pelo Espírito, revelou a João e falou assim: ô Toniel, para de pensar essas coisas. Fazendo a obra de Deus, você tem que pensar as coisas excelentes, o prazer de fazer a obra, a alegria de fazer a obra, a satisfação, o privilégio, a honra de servir a Deus fazendo a obra. E disse que o menino ficou ali, mas estou com fome, né? Estou com fome. Aí ele falou assim: e você está reclamando com fome, né? Porque está querendo estar em casa para poder, achando que vai chegar em casa tendo uma mesa farta. Pois saiba você que Deus cuida dos seus obreiros, e nós vamos chegar na próxima casa. Deus me mostrou uma mesa na próxima casa, uma mesa tão grande, com tanta coisa, que nós vamos sentar e comer, e vamos sair sem conseguir comer de tudo. Tanta coisa tem naquela mesa. Aí ele falou assim: eu quero ver. Quando chegou naquela casa, o dono da casa realmente cuidou de ser muito cortês, um anfitrião muito nobre, excelente. Chamou para a mesa, era a hora do café realmente. E quando o Daniel sentou naquela mesa, realmente tinha tanta coisa que eles comer, ele não conseguiu comer tudo que tinha na mesa. E nos registros diz que o Daniel fala para João Jonas, né? Eu quero servir esse Deus para toda a vida. Meus irmãos, isso é maravilhoso, porque nós nos tornamos essa pessoa, a pessoa que passa a crer em Deus,
de uma forma que isso move a sua vida. A forma como você crê vai te mover. Mas preocupado com as horas, ficamos de pé, por favor. Esta colocação que fiz de pontos, ela passa a mostrar para nós que nós podemos ser sim grandes pregadores. E me impressiona sim, quando eu li no livro de Atos, a forma como o apóstolo Paulo é usado por Deus, pelo seu Espírito. No livro que lemos em Atos 17, e me mostra aquele texto, o empenho dele no argumento, a capacidade de convencer. O texto coloca que ele argumentou, coloca que ele explica, coloca que ele comprova e que proclama quem é Jesus. É muita ênfase numa coisa só, para dizer que ele tinha passado em cidades que não tinham sinagogas e passou direto. Então parou em Tesalônica porque tinha sinagoga. O primeiro modelo deles de evangelho, de palavra pregada, era aos judeus, nas reuniões de sinagoga. Chegou em Tesalônica, chegou lá e ele mostrou naquela reunião, a cada sábado que ia, que Jesus era o Cristo. Jesus é o Cristo. Para mostrar que Jesus é o Cristo, diz que ele argumentou, diz que ele explicou, diz que ele comprovou, diz que ele proclamou que ele é o Cristo. Meus irmãos, mas não é só você pregar. É claro que foi falado das duas asas ontem, né? É pregar com poder, com autoridade, o poder. Mas eu estou dando ênfase a vocês, pregar com a sua vida na forma de testemunho, por aquilo que você aprendeu. E aqui não está, irmão, só associada ao que Paulo aprendeu na forma de ter sido apresentado por ele mesmo, que aprendeu de Gamaliel, aos pés de Gamaliel, que ele fala na forma de eximir, credencial, fala fariseu do fariseu, aos pés de Gamaliel. Mas você sabe que o apóstolo Paulo teve como encontro com Jesus, fez ele tirar aquele tempo na região da Arábia para poder buscar revelação. Foram quase 3 anos quando depois ele volta para Damasco de novo, mas cheio de conhecimento de Deus e convicção de que ele é o Cristo. Mas o que me impressiona no apóstolo Paulo, eu estou falando sobre aprender para ensinar. Eu acredito que o exemplo dele ainda é gritante, porque ele fala assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então imagine o quanto esse homem aprendeu. Para ele ser quem ele foi, o quanto ele aprendeu. Agora ele pode ensinar. Ele está abalizado para pregar, porque ele aprendeu. Ele agora pode ensinar, porque ele se envolveu com Jesus ao ponto de poder realmente mostrar essas verdades, não apenas por ideias filosóficas, não pensar hoje, aproveitar a sociologia, ainda que tenha todos os seus valores no nosso contexto de tempo, mas ele está mostrando que a maior riqueza foi o conhecimento de Deus em Cristo Jesus. A maior riqueza para ele é o conhecimento de Deus em Cristo Jesus. Ele vai dizer muitas vezes a respeito do quanto ele entende que valeu a pena esse encontro real com Jesus, o quanto mudou a sua vida e a direção da sua vida, e a liderança dele, irmão, ainda fala hoje, ainda é gritante hoje. A liderança dele continua nos inspirando hoje, seus ensinos continuam sendo a mensagem que nós reproduzimos hoje. E por quê? Porque ele aprendeu do Senhor. Quem aprende do Senhor vai ter sempre o que ensinar. Aí fica para vocês a lição, né? Porque vocês aqui estão aprendendo também de um grande homem, que é o pastor Jesus Gonzaga, que foi falado carinhosamente do pastor, o Papa de Rio Branco, né? Papa do Acre, né? Aqui estão aprendendo com o pastor Carlos Alberto, irmão, e como ele ensina, viu? Como o pastor Carlos ensina mesmo. Ele ensina o tempo todo, sentado na mesa, ele ensina o tempo todo. Ensina com o seu exemplo de sua vida.
O Imar falou assim: nós estamos aqui estamos aprendendo com o Senhor. Irmãos, isso a gente leva com aprendizado mesmo, que nos acrescenta para continuar reproduzindo, pregando, anunciando, dizendo quem é esse Jesus, o Cristo. Oramos com mãos levantadas. Deus, obrigado por esse encontro. Oportunidade de refletir, meu Deus, sobre quem o Senhor tem feito cada um de nós ser, porque estamos aprendendo enquanto fazemos, aprendendo enquanto experimentamos, aprendendo enquanto pertencemos, aprendendo enquanto nos tornamos. Deus, obrigado por esse momento de reflexão. Já fomos tão abençoados aqui pelos teus servos. E agora, para minha contribuição foi somente esta, para dizer a essa igreja que nós podemos ser melhores na forma de mais tempo contigo, mais mais vida na vida, que é vida em Cristo. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Pastor. Glória a Deus. Dá para dar um glória ao Senhor, né, irmãos? Obrigado, pastor Giovanni, nosso presidente iniciativo, Glória a Jesus. que com toda a simplicidade, mas segurança bíblica, nos tem ensinado nesta manhã.